Amém? Eu queria entrar aqui na carta, então ali vai falar do capítulo 1, verso 11 ao 1:18, fala das provas e das tentações. Queria que você abrisse comigo ali em Tiago, capítulo 1. Até aqui nenhuma dúvida, irmãos? Se tiver, o microfone está aqui do lado do Murilo aqui. Só jogar lá para trás, Murilo. Provas e tentações. Vamos ler a partir do verso 1 ali. Fala Tiago. Já no início aqui você vê a humildade de Tiago. Sendo irmão de Jesus, ele não fala. Ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas. Para tu ver a humildade, né? Diferente dos dias de hoje, que o cara já quer chegar. Se fosse irmão de Jesus, você me conhece. Sabe quem sou, né? Hoje é normal isso, né? Você sabe quem eu sou? Sou irmão de Jesus. Sabe com quem está falando? Essa é clássica, né? E Tiago, ele já começa a carta dele com humildade. É isso que nós precisamos ter, eu creio. Que mais nós precisamos ter hoje dentro da igreja e nos nossos corações é a humildade, né? Como diz o Luiz Hermínio, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Humildade é pensar no coletivo, é pensar em nós, no nosso crescimento, né? na nossa comunidade, na comunidade de fé de todos os crentes. E ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos, elas não eram logicamente as 12 tribos, né, lá do Antigo Testamento, mas essas 12 tribos elas se dispersaram, depois se converteram em Pentecostes, e depois do martírio de Estevão, lembra em Atos 8:1, foram aí que os judeus convertidos ao cristianismo, eles se dispersaram. E Tiago está escrevendo para esses homens e mulheres que estavam dispersos. E ele fala assim no verso 2, começa a falar ali sobre as provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago começa falando aqui sobre várias tentações. Aqui está tentações, mas é provação, né? No original aqui está provação. Provação e tentação é diferente. Ele começa falando que os irmãos iriam passar, já estavam passando. Esses judeus convertidos ao cristianismo estavam dispersos, já estavam passando por várias tentações. E essa palavra aqui, várias tentações, que ele usa é poiquilos, multicores, ou seja, tinha uma cor para cada provação que eles estavam passando, né? Até hoje, né? Uns estão numa provação rosa, outro numa provação amarela, outro numa provação preta, mas cada um tem as suas provações. E o que ele estava dizendo, vocês tendem, ele diz, um grande gozo, ou seja, grande alegria, quando vocês passarem por todas essas tribulações, por várias tribulações. E essas provas que a gente passa, né, que o Thiago estava falando aqui, algumas demoram mais, não é? Algumas, tem uns que parece que umas provações que é de avião supersônico, passou já, rapidinho. Tem uns que é de jumentinho, né? O cara vai naquela provação. Só que toda provação, o Thiago estava dizendo aqui para os dispersos, que toda provação ela produz algo. Toda provação ela traz algo para nós, porque a provação é para santificar as nossas vidas. A provação ela é pedagógica. O que é uma provação pedagógica? Ou seja, toda provação, ao término de cada provação, vai ter um ensino. Por isso que Deus nos prova, por isso que ele estava falando aqui para os cristãos dispersos. Toda provação é pedagógica. Todas as provações que você já passou na sua vida, que eu vou passar ainda, ela é pedagógica. Ela precisa, quando a gente passar por essa provação, ela precisa ter um ensino. Se a gente não aprendeu nada na provação, então Deus precisa provar nós de novo. O pastor Tiago sempre fala isso. Se Deus nos prova e a gente não aprendeu nada dessa provação, Ele vai lá e coloca nós de novo nessa provação, até nós sermos o quê? Aprovados. Senão vai de novo, passa na fila da aprovação de novo. E aí ele fala: tenha porém a paciência, verso 4, acompanhe comigo, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar
em coisa alguma. Aí ele começa falando de sabedoria já. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Ou seja, depois da prova, ele fala: se vocês estão passando prova, no meio dessa prova, peçam sabedoria. Deus é um Deus que quando a gente pede, Ele dá. Se a gente pedir com o coração, né, prazeroso por aquilo, querendo aquilo, Deus dá. Então ele falou: peçam essa sabedoria, que Deus vai dar para vocês, vai dar a todos vocês. Ali no capítulo 1, verso 19 e do 1 ao 21, são os testes das atitudes pela palavra de Deus. Queria que você fosse comigo ali no 19 ao 21, ali, vamos ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Isso aqui é uma coisa que eu peço direto. Todo homem seja pronto para ouvir. Aqui esse pronto, ele usa a palavra táxis no nosso vocabulário, de táxi mesmo. Seja pronto, táxis. O táxi está sempre pronto, né? Se você ligar para um táxi, né, alguns demoram um pouco mais, agora tem o Uber, né? Não é tão pronto que nem os dias de hoje, mas o que Tiago está dizendo aqui é o pronto de táxis. Estejam prontos mais para ouvir e sejam tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21. Pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E aí, o que baseia tudo aquilo que ele quer falar na carta inteira é o verso 22. Acompanhem comigo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Que Tiago está dizendo: se vocês ouvirem a palavra e não colocar em prática, é falso discurso. Se tudo aquilo que vocês estão ouvindo não virar uma prática, não adianta. Precisa ter a prática ligada com o discurso. E a gente está cansado de ouvir isso, né, nas pregações, já lendo, que precisa ter prática. É uma evidência de que você entendeu algo. É uma evidência que você disse: não, eu entendi. Quer dizer, a gente diz, né, não, eu entendi essa palavra, né, hoje o culto falou comigo, agora eu li um pouco mais, agora eu entendi. Mas na hora de praticar, não consegue. Era isso que Tiago estava dizendo: vocês precisam pôr em prática, senão não adianta. Vai comigo no verso no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi e logo se esqueceu de como era. Aqui ele usa um exemplo do espelho. A gente vai na frente do espelho e dá uma olhada, né, no cabelo, na maquiagem, as mulheres, né, se está tudo certinho, e a gente sai da frente do espelho e você já não lembra mais. Você diz: tem que voltar lá, retocar a maquiagem, tem que voltar lá, pentear o cabelo, tem que voltar lá. E o Tiago está dizendo isso: a gente vai na frente do espelho. A palavra muitas vezes é assim, ele está dizendo: a gente vai na frente do espelho, se olha e já não lembra mais. Muitas vezes o efeito da palavra, isso que ele está dizendo aqui, é assim: a gente diz que ouviu, diz que entendeu, e quando sai da frente do espelho, já não lembra mais, né? Que nem as palavras que a gente diz: aqui foi pregado hoje, hoje eu não lembro, né? Isso aí, quando eu comecei a andar com o pastor Tiago, cara, foi o que me quebrou no meio, porque isso é bom, me fez crescer muito. Ele chegava: e aí, gostou do culto? Sim, foi uma bênção, pastor. E aí, o que eu falei? E aí, o que eu falei? O cara já começa a gaguejar, né? Porque não prestou atenção, ou a palavra não foi que nem um espelho aqui, foi lá, contemplou, saiu e já não lembra mais. Que galera. Essa é boa. Essa é uma desculpa boa. O Espírito me tomou e eu não consegui prestar atenção. Teste mediante a títulos e condenações. Ali fala 2:1 e 2:13.
ou vamos ler até o 13 ali bem rapidinho, amém? Para nós entender aqui. Eu gosto do capítulo 2, é um dos que mais dá para tirar coisas aqui. Meus irmãos, tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenhais fé. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, entrar também algum pobre com sorte na vestimenta, e atentares para quitar as vestes preciosa, e disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Isso aí já acontecia lá, né? Acontecia lá, acontece hoje, nos lugares mais importantes, né? Para as pessoas mais importantes na frente. Ele estava dizendo: não faça acepção de pessoas. Se entrar alguém por essa porta, não faça. Não trate as pessoas pela vestimenta, não tratem as pessoas pelo estereótipo, mas tratem as pessoas pelo caráter. Tratem as pessoas como eu trataria, como Jesus tratou. Ou seja, não façam acepção, não tratem pessoas que têm cargo na igreja de forma mais importante. A gente é constantemente levado a fazer isso, não é? A gente é constantemente levado a fazer acepção de pessoas, e a gente acha às vezes que não está fazendo. Mas se entrar alguém ali, né, mais sujinho, não, deixa lá porque está fedendo. E é assim: mas em vez de tomar um banho, porque não sei. Cara, Tiago estava dizendo, por favor, gente, não tratem. A carta é muito prática, cara. Se você for ler, ela é muito prática. Ele está dizendo: não façam acepção. Se entrar alguém, porque naquela época os ricos, como em muitas igrejas, como em muitos lugares, eles são tratados pela sua condição financeira, tratados pela sua condição financeira, pelo seu cargo, pelo aquilo que eles representavam para a sociedade. Então, Tiago ele diz: não tratem, ou seja, não coloquem em lugar de destaque aqueles que eu não colocaria em lugar de destaque. Porventura não fizeste distinção, verso 4, dentre vós mesmos, e não fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não os oprimem os ricos e não os arrastam aos tribunais? Tiago está dizendo aqui, viu? Não é os pobres que levam vocês para os tribunais, é os ricos. Não é os pobres que vão lá e que processam vocês. Geralmente é os ricos que vão lá e oprimem vocês nos tribunais, que têm o domínio sobre as cortes. Porque nessa época aqui os ricos eles tinham domínio sobre as cortes, ou seja, eles podiam comandar, como alguns nos dias de hoje, iam lá, compravam juiz, compravam advogado, compravam todo mundo, ou seja, tinham domínio sobre tudo, para exercer juízo para aqueles que não deveriam receber o juízo. E ele diz assim no 7: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei. Ou seja, a vida vem a ter uma ligação entre o que você fala e o que você vive, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Tiago estava relembrando isso, dizendo: viu, sem misericórdia não vai ter misericórdia. Ou seja, sejam misericordiosos para alcançar a misericórdia. Não façam a acepção de pessoas. No 2,14 ao 2,26 são teste por meio das obras, que ele começa falando aqui: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Lembra que na aula passada eu falei
sobre que Paulo fala que a salvação é só pela fé. Mas agora vem Tiago falando sobre as obras. Parece uma aparente contradição, mas não é. Alguns dizem, alguns legalistas dizem que não, há uma contradição. As obras também salvam. Não, as obras não salvam. É somente a fé em Jesus. O que Tiago está dizendo, como eu falei na aula passada, é que as obras devem ser as evidências daqueles que já são salvos. Ou seja, se a gente é salvo, nós conversávamos antes sobre isso, né? As evidências de que alguém é salvo é se alguém vir aqui. Isso é um exemplo, né, de tantos outros, e tiver com fome, como apareceu agora há pouco aqui o Aleluia, né? Ele veio ali, o pastor Edias estava comendo pão de queijo, né, pastor? E ele deu um pedaço. Ou seja, é uma simples evidência, irmão, de alguém que é salvo. Não adianta você dizer, aleluia, Deus te abençoe, e ele ali pedindo pão de queijo, e o pastor disse, não, isso aqui é meu. Então isso, Tiago está dizendo aqui para a igreja que a evidência, ou seja, vocês precisam ter a fé e precisam ter as obras. Se não tiver as obras, não tem evidência de que você é salvo. Se não tiver as obras de ajudar o necessitado, de estender a mão para aquele que precisa, isso é uma evidência. Se isso não acontecer, logo a salvação de vocês, vocês ainda não demonstram essa salvação. Vocês ainda não creem em Jesus, vocês ainda não entenderam a salvação. É isso que Tiago estava falando. Se vocês não tiverem obras, vocês ainda não entenderam o que é ser salvo. Alguma dúvida? Vai ficar a boca seca hoje. E aí ele entra no verso 18 dizendo, mas, acompanha comigo, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra a minha fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei, olha que massa que Tiago diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, tá ligado, não tem como desligar isso para uma evidência de ser salvo. E aí ele entra na fé dos demônios. Que demônio tem fé, sabia? Olha aqui, nós vamos ler agora. Eu não sabia isso aí, mas aprendi. Tu crês, ele diz aqui, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios têm uma fé intelectual e emocional, mas não têm obras. Ou seja, se não tivermos as obras, a nossa fé, ela é uma fé como a dos demônios, simplesmente. Se nós não tivermos as obras de um salvo, Tiago, é isso que Tiago está dizendo, nós teremos uma fé, no máximo, igual a dos demônios, porque eles creem intelectual e eles tremem emocional. Eles sabem que Deus existe e eles têm uma fé que Deus existe, mas eles não têm as obras, eles não têm evidência de salvação. Então, se nós como cristãos hoje, no mundo inteiro, não praticarmos as obras que Cristo pediu, é isso que o Tiago estava dizendo, nós temos uma fé no máximo igual à dos demônios. É forte, hein? É forte. Quando eu li isso aqui, eu estava estudando, o Espírito pegou. E as obras, que é o que nós temos falado, né? As vidas e os frutos, as evidências de quem é salvo. Uma fé só igual aos demônios. Mas ele fala no 20, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E aí pulamos pro capítulo 3, do 3:1 ao 3:18, os testes de autocontrole. Meu Deus, esse é uma autocontrole. 3, do 1 ao 18, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos. Olha o que ele fala, preste atenção, acompanha lá comigo, ou ouve. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora,
nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Aqui Tiago está falando de duas coisas. Ele está falando de um freio e ele está falando de um leme, por isso do autocontrole. Ele está falando que a nossa língua, ele começa aqui falando sobre mestre, né? Mas ele começa a falar sobre alguém que não tropeça em palavra, ao varão perfeito para refiar, ou seja, para se segurar, para ter o autocontrole. E ele usa dois exemplos, que é o freio, né? Que hoje tem vários tipos de freio, dando um exemplo mais rápido aqui, o freio do seu carro. O freio é usado para ter o controle do carro, ou seja, para travar o carro. Né? Lá em São Paulo, quando eu morava lá, eles falavam brecar, né? Eu falava freiei, eles falavam o quê? Não, brequei, né? Diferente. E ele usa um leme. O leme também é usado para ter o autocontrole do navio. E o que o Tiago está dizendo, ou seja, a língua de vocês, ele começa a falar a língua, aqui começa, fala pastor, nada? Aqui ele começa a falar sobre a nossa língua, a nossa abençoada língua. Que é ela que tem o poder de nos frear, que é ela que tem o poder de nos trazer o autocontrole. E aí ele segue dizendo assim, no 5, acompanhe comigo: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Não, capaz. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o que ele diz no 6, isso é forte. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O primeiro ele usa o freio, o leme, depois ele usa aqui o fogo e depois ele vai falar um pouquinho mais à frente sobre o veneno. Ele usa dois exemplos antes e mais dois exemplos agora. Que a nossa língua, ela é um fogo, ela contamina, né? E nós sabemos disso e muitas vezes não conseguimos controlar. A Mishnah fala que, né, os rabinos dizem que a nossa língua está posta entre duas paredes. Ela já foi posta entre duas paredes para ela sair só quando for para algo proveitoso, senão é para ela ficar entre as duas paredes, os dentes e os lábios. Por isso que Deus colocou ela entre duas paredes. Ou seja, quando você não quiser falar uma besteira, pega os seus dentes e tenta pôr a língua para fora. Não sai, a primeira parede. Fecha os dentes, trava, né, a parede de ossos e não deixa a língua sair para falar besteira. Para ser um fogo, para ser algo que, em vez de frear, de ter autocontrole, como exemplo que ele usa do freio do leme, ser um fogo que começa pequenininho e incendeia, destrói, causa confusão, causa divisão, e a língua continua e continuará sendo, infelizmente, tomara que não seja nossa, mas algo que é difícil de controlar. É difícil, muitas vezes nós, eu não queria falar aquilo, mas quando vê, ela já passou pela primeira parede, pela segunda, tchau. Você não consegue mais trazer ela de volta. Ela já causou, era isso que o Tiago estava falando, ela já causou algo que não precisaria ter causado. Aqui então eu falei aqui sobre algo de Martin Luther King. A língua, de grandes homens usaram a língua para abençoar e grandes homens usaram a língua para amaldiçoar. Tiago fala sobre isso também, um pouquinho para frente aqui. Martin Luther King, ele ficou conhecido por usar a língua de forma bênção, usar a língua de uma forma que marcou gerações, que marcou o seu tempo, porque ele começou a combater a segregação racial nos Estados Unidos, em 1960. Ele vai lá e ele começa a usar a sua língua, ele monta, sabe, uma equipe, ele começa a chamar pessoas, porque ele estava descontente com aquilo que nós vemos agora há pouco, com a acepção de pessoas, que Tiago fala, ou seja, os negros eles eram tratados de forma indiferente. E em 1964 ele usa a sua língua para marcar a história. Na frente do busto de Abraham Lincoln ele para e ele fala o seu mais famoso discurso: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho onde um dia todos os nossos filhos não serão conhecidos pela cor da pele, não serão tratados pela cor da pele, mas pelo seu caráter.
Eles não serão tratados por aquilo que, sabe, pelo tom da pele deles, mas por aquilo que eles carregam dentro, por aquilo que eles carregam de ensino de seus pais. E ele marcou a geração por causa disso, porque ele usou a língua dele para fazer algo que marcou uma geração. E depois ele foi morto em 1960, recebeu o prêmio Nobel da Paz. Depois ele foi morto por um atirador branco no estado de Tennessee, em Memphis. Ele estava lá, saindo do hotel, o cara foi lá e matou ele. Mas aquilo que ele liberou, aquilo que saiu da primeira e da segunda parede dele, marcou uma geração. Ou seja, a nossa língua, ela pode marcar uma geração, ou ela pode matar uma geração. Era isso que Tiago estava falando. Ela pode trazer o controle sobre as situações que parecem, né, estar em descontrole, mas a nossa língua consegue trazer, sabe, a paz, consegue trazer a organização, mas ela também consegue trazer a destruição. Estão conseguindo entender? Amém? E ele segue falando no verso 7: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza. Ou seja, tudo foi domado, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, ou seja, o veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, verso 11: deita alguma fonte de água do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a figueira figo, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e dar água doce. Então ele usa o freio e o leme, ele usa o fogo e o veneno, e agora ele usa a fonte e a árvore. A nossa língua, como alguém pode trazer o controle, como pode destruir algo, mas como pode trazer vida, pode trazer frutos, sabe? Então ele começa a dizer que não pode no mesmo manancial. Não pode no mesmo manancial sair uma fonte doce e uma fonte salgada. Não pode no mesmo manancial as pessoas falarem coisas que são bênção e depois falarem coisas de maldição. E a nossa língua, como eu falei, muitas vezes acontece isso. A gente está aqui no culto, aleluia, glória a Deus, e sai ali fora, já toma uma fechada no trânsito, e a nossa língua já sai das duas paredes e bênção. Muitas vezes não é essas palavras que a gente usa, né? Abençoado, me fechou. Mas, né, no futebol, em várias coisas, nossa língua precisa ter esse controle. Ele precisa travar a primeira parede. Trava a primeira parede e tudo está resolvido. E aí não vai falar? Fica ali travado. Sai de perto, trava a primeira parede e deixa com que essa língua seja uma fonte mesmo, que ela seja uma árvore. Sócrates falava das 3 peneiras, né? Que todas as vezes que as pessoas iam falar para eles da língua comprida, grande, iam falar alguma coisa para ele sempre pedia: isso é verdade? Isso que você está me falando é verdade? Se não fosse verdade, ele nem ouvia. E é isso que nós temos que começar a fazer. Quando alguém vem falar algo, mas o irmão, e a gente já ouviu isso também várias vezes, amém? Se alguém vem falar alguma coisa, pergunta: é verdade isso? Eu ouvi, né? Que nem diz o pastor. Como é que o pastor fala? Olha, como é que o pastor fala? Eu ouvi, alguém me falou, todo mundo disse. Isso aí, o pastor fala: todo mundo disse. Quem é o todo mundo? Me diz quem é o todo mundo. Ou seja, a primeira peneira de Sócrates era isso: é verdade? Se não fosse, nem seguir com a resenha, vai embora, some daqui. A segunda peneira era: você já foi falar para essa pessoa isso que você está vindo falar para mim? Se não, eu também não vou ouvir. E a terceira: isso vai abençoar, que é o que Tiago estava dizendo aqui. Isso vai ser uma fonte que vai sair bênção. Isso vai resolver o problema. Isso vai ajudar a pessoa a crescer. Isso vai ajudar o irmão a sair da lama, ou você vai afundar mais ele na lama. Então, se não fosse assim, se não passasse por essas 3 peneiras, Sócrates nem continuava o diálogo. E era isso mais ou menos que Tiago estava dizendo.
cuidem a língua de vocês. Elas podem trazer um autocontrole, podem destruir como fogo e como veneno, e elas podem trazer fonte, ou seja, vida, né? Jesus disse que dentro de nós fluiria o quê? Um rio, uma fonte de águas vivas, ou seja, que essa fonte dê uma respingadinha na língua e saia tudo junto, né? Que ela possa molhar a língua, né? Que a hora de sair, sai a fonte junto com a língua amém? Estão entendendo? Amém? Vamos para o capítulo 4, verso 1, diz ali ao 5:12, testes e reações do mundo. Capítulo 4, verso 1. Pula lá comigo. Fala assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites e que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Não podeis combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros ou adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui Tiago está falando sobre a guerra entre nós, está falando de uma guerra dentro de nós, e está falando de uma guerra com o mundo. Está falando de 3 tipos de guerra: de uma guerra entre nós, as guerras que ocorreram já, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, as guerras que existem entre nações, entre povos. Ele está falando de uma guerra que existe entre nós, os nossos membros guerreiros, os nossos membros lutam, né? E ele está falando de uma guerra contra o mundo, ou seja, 3 guerras. Está falando, vocês estão passando por uma guerra e vocês têm como vencer essa guerra. Ele diz assim no verso 5: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos. Como não vencer a guerra? Tiago estava dizendo, sabe como vocês vão vencer essa guerra? A guerra entre vocês, a guerra dentro de vocês e a guerra contra o mundo. Ele dá a dica aqui no verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Veja que é um processo: sujeitem a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fugir de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, a arma para vencer essa guerra, que Tiago estava dizendo no verso 4, é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, então ele foge de nós. Essa guerra foge de nós, essa guerra interior, essa guerra contra o mundo e essa guerra entre nós. Porque nós sabemos que existiram várias guerras, né, irmãos? Várias guerras que acabaram com nações, acabaram com povos, porque o maior problema é o pecado. O maior problema de tudo é o pecado. Augusto Comte, o pai do positivismo, ele defendia que se nós tivermos educação, as guerras vão acabar, o pecado vai acabar, todas as coisas vão acabar. O pai do positivismo, da onde vem a nossa ordem e progresso, a nossa bandeira, ele veio trazido de uma linha filosófica positivista. Ele dizia que se tivesse educação, seja, não que não precise, não me entenda mal, mas se tivesse a educação, se todos fossem educados, tivessem, uma educação profunda, todos, fossem homens e mulheres que soubessem como tratar os outros, nós não teríamos guerras, nós não teríamos essa luta contra nós. Mas não, o mal não é educação, o mal é o pecado. Por isso que ele fala aqui de uma guerra que está dentro de nós. Cobiçais, ele fala ali, cobiçais no início, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Deixa eu ver aqui no 1: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites e dos vossos membros que guerreiam? Então Augusto Comte falava que, tendo educação, acabaria as guerras, acabaria o pecado, acabaria tudo. E não é isso que a palavra fala. A palavra fala que só vai acabar quando acabar o pecado.
Enquanto o pecado, né, estiver, ele guerreia, ele vem, nos coloca em guerras, nos coloca em contendas. Se a gente não conseguir dominar, não estiver cheio do Espírito Santo, é isso que ocorre. Por isso que ele disse que a chave é se humilhar a Deus. Amém? Entenderam? Capítulo 5, 13, do 5 ao 20, para nós encerrarmos a epístola de Tiago. Teste a vida de oração. Capítulo 5, verso 13. Eu quero começar desde o verso 1 aqui rapidinho, a gente lê. Acompanha comigo. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem dará testemunho. Olha que forte isso que Tiago fala. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Tiago estava dizendo, as riquezas de vocês, foi nesse momento que Tiago morreu, em 64 depois de Cristo, quando ele começou a bater especificamente contra os ricos. Ele estava dizendo, vocês estão pensando que as riquezas de vocês não vão dar testemunho? As riquezas ilícitas de vocês, aquilo que vocês roubaram, aquilo que vocês estão roubando, tirando os mais pobres para fazer coisas para vocês, vai dar testemunho contra vocês. A riqueza de vocês vai ser o testemunho no dia do juízo. Ou seja, Deus vai chegar, vai pegar, está aqui, ó, a riqueza que vocês usurparam as pessoas, todos os homens que estão hoje fazendo isso, ou fizeram na história da humanidade, pegaram o dinheiro para satisfazer e não para tornar o negócio igual ou justo para todos. Por isso que Tiago morreu. Ele chegou e começou a combater e dizer, as vossas riquezas vão dar testemunho. Vocês acham que não vai ter nada? Não, as riquezas de vocês vai ser o testemunho contra o juízo, contra o próprio juízo de vocês. Ou seja, vai ser contra vocês, aquilo que vocês adquiriram. E há uma frase que eu anotei aqui que tem um pastor que fala, o Hernando Dias Lopes, ele diz: o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Ou seja, enquanto ele está nos servindo, ele é um bom servo, mas se ele se tornar patrão, ele é um péssimo patrão. Foi isso que Tiago estava dizendo. Se ele se tornar patrão de vocês, se vocês se tornarem escravos dele, ele vai ser um péssimo patrão. Ele vai dar testemunho contra vocês. Então, foi aqui que Tiago morreu, ali como eu contei no início, por Ananos, lá com sua cabeça, depois de apedrejado, sua cabeça esmagada pelo pisoeiro por um bastão. E hoje, se você for ver, as riquezas do mundo, elas estão concentradas em poucos lugares, né? Elas estão concentradas nas mãos de poucos, né? Continua, desde essa época já havia isso, né? A palavra fala que não há nada novo debaixo do sol. Desde essa época já havia isso. As maiores riquezas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. A GM hoje ela é mais rica que a Dinamarca inteira. Vocês sabiam disso? Só a GM, a concessionária, a fábrica de carros, ela é mais rica que toda a Dinamarca. O Walmart é mais rico que 161 países juntos, reunidos, a rede Walmart. Ou seja, Tiago estava dizendo, tem muito com muito, cara. Vocês precisam parar de roubar. E aí que quando ele ergueu, e é isso que acontece hoje, quando ele ergueu a voz contra os poderosos, pô, tchau, cala a voz dele. Porque senão nós vamos ter que começar a dividir, e para mim tá bom, para eles não interessa, para mim tá bom. Amém? Entenderam? Até aqui? Vai para o verso 7 ali comigo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia, né? A chuva que vinha na Palestina, né? O agricultor dependia das primeiras chuvas de outono e as últimas de março, a chuva temporã e a seródia. As primeiras chuvas de outono e as últimas de março. Ele está dizendo: o lavrador espera com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede também pacientes, fortalecei o vosso coração,
porque já a vinda do Senhor está próxima. Está dizendo, tenho a mesma paciência que o agricultor que espera as chuvas temporãs serão. Vocês precisam ter essa mesma paciência que eles estavam, assim como eu falei em Hebreus, aquele dia sendo tentados a abandonar tudo, cara, porque era muita pressão. Era muita pressão sobre os cristãos, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Tinha uma pressão muito grande sobre eles. Ele está dizendo, calma, tenham paciência. Não façam loucura, tenham paciência. E aí ele usa ali no verso, para falar sobre paciência, no verso 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verso 12: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aqui ele já entra falando sobre os finalmente da carta, falando sobre oração. Aqui ele vai falar pelo menos 7 vezes em oração. Ele vai falar sobre o óleo, né, que é algo muito polêmico hoje, discutido. Ali Tiago capítulo 5, vamos ler ali verso 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Ou seja, muitos teólogos, eles dão mais ênfase para o óleo do que para a oração, aquele Tiago está falando. E ele fala até ali no verso 17, por ali ele fala pelo menos 7 vezes em oração. Ele está falando sobre um óleo que deve ser usado pelos presbíteros, se alguém estiver doente, ir lá, impor as mãos e orar. Mas pode ver que ele coloca a cura na oração da fé e não no óleo. E muitas vezes hoje o óleo ele virou misticismo dentro da igreja. Ele virou algo que, não precisa nem orar, é só vou lá e em alguns lugares o cara derrama 2 litros de óleo em cima do cara, o cara sai e nunca mais consegue se limpar do óleo. Fica com óleo durante 6 meses. Óleo no tênis, óleo no... E não é curado, porque Tiago está dando ênfase à oração e não ao óleo. E a igreja católica, ela usou muito isso, perverteu, ou seja, inverteu esse texto, falando mais sobre o óleo do que sobre a oração. Usa também a oração, mas ela fala sobre a extrema unção. Acho que todos já ouviram falar da extrema unção da igreja católica, que eles pegaram esse texto e eles usam para, quando você está lá no leito de morte, você orar pela pessoa. Não porque Tiago diz aqui que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não está falando que é para ir lá morrer para dizer vai em paz, mas é para levantar o doente, para que ele seja restaurado através da oração da fé. E a igreja católica foi lá, romana, né, porque católico todos nós somos, universal, amém? Todos são católicos, porque Martinho Lutero não combateu a igreja católica, amém? Ele combateu a igreja romana. Nós somos, ele combateu o romanismo, não o catolicismo, né? E hoje, infelizmente, nós temos várias outras sedes de Roma por aí. Infelizmente, Martinho Lutero foi lá no século XVI, fez a reforma protestante junto com Calvino e Ulrico Zwinglio, né, os seus precedentes, e ele combateu o romanismo, ou seja, aquilo que Roma trouxe e implantou dentro da igreja católica, e continuava sendo pregado como verdade. E hoje nós temos várias Romas por aí. Se a gente não se cuidar, a gente pode virar uma Roma, e aí precisa se levantar mais um Lutero para combater nós. Era isso que Lutero fez. Hoje tem várias sedes emanatórias do conhecimento por aí, que continuam sendo Romas. Não entenderam o catolicismo, ser a igreja universal, ser uma igreja do Pai Nosso, do Pão Nosso, mas uma igreja da sede do conhecimento. A sede de Roma, ou seja, nós detemos a verdade, era isso que Roma falava. Nós detemos o conhecimento, nós temos o único conhecimento. E Lutero chegou dizendo: opa,
Não. Começou a combater. E aqui a Igreja Católica usa. Ele diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, ele está dizendo aqui que a mesma atitude que tem um bebê é a atitude que nós precisamos ter em relação à palavra, em relação às coisas de Deus, às coisas de Cristo. Ou seja, o leite, mesmo o leite que o bebê deseja, é esse leite que nós precisamos, não o falsificado que os falsos profetas estavam pregando, não um outro evangelho, mas um leite que faz crescer no relacionamento com Cristo. E ele diz no 3: se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegamos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Daí ele diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Ele está dizendo isso porque quando ele tem a revelação, tu és Pedro, tu és uma pedra, um pedregulho, ele está dizendo, ou seja, eu sou igual a vocês, nós somos partes de uma construção, onde Cristo é a pedra principal, onde Cristo, ele diz aqui, é a pedra viva de Deus eleita e preciosa. Ou seja, nós todos como pedras eleitas por Deus também, nós contribuímos para essa construção. Amém? E aí pula comigo lá para o verso 9 já. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu destacaria esse verso 9 do capítulo 2, o mais importante, porque ele fala que nós somos uma geração eleita e um sacerdócio real. Ou seja, se você for estudar, antes ou você era sacerdote ou você era rei. Não tinha como ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. E Pedro agora vem dizendo que nós somos colocados, todos nós, como sacerdotes e reis, com um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Pedro está dizendo: vocês têm um propósito, para vocês ter sido escolhido como pedra, como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido. Um só propósito de tudo isso, que é anunciar as virtudes daquele que tirou eu e você, que tirou todos eles das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz no verso 10: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí, oi? Eu vou ter que apurar, senão o pastor Justo disse que eu tenho que terminar hoje, e não vai dar para, vai ter que ser mais rapidinho, bem? Verso 14, vai comigo lá do capítulo 2, ele começa a falar sobre os governantes. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre os governantes? Qual é o papel do governante? Praticar o bem e coibir o mal. Pedro aqui está falando de novo, destacando, né, ele vem relatando no livro dele sobre os governantes. O papel do governante é esse: praticar o bem e coibir o mal. E aí ele começa a falar no verso, a partir do verso 13, quer dizer: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao bem. Ou seja, ele está falando sobre obedecer os governos. Lembra que eu falei que a gente pode obedecer um governo de Deus ou qualquer autoridade, desde que ela esteja fazendo isso, desde que ela esteja praticando o bem e coibindo o mal. Senão nós não estamos mais obrigados, ou seja, não precisamos mais honrar uma autoridade que não está praticando o bem e coibindo o mal. Por isso que o Brasil agora, né, se levantou e
vai para cima, né, da corrupção, não quer mais governos que não coíbem o mal, que não praticam o bem, e o povo entendeu isso, principalmente os cristãos, né, por entenderem um pouco mais da palavra, sabem que esse governo que estava e os que querem colocar não é o governo, não que tenha um governo exato de Deus, mas tem um governo que Deus quer para agir da melhor maneira, não para os cristãos. Não para os cristãos. Às vezes a gente acha que o governo é para os cristãos. Não, vamos eleger um cristão. Não, o governo é para todos, é para praticar o bem para todos. Amém? E aí Pedro entra nos deveres dos servos e cristãos no verso 18. Ele diz: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Lembra que Jesus falou isso no Sermão do Monte? Ele falou: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que Pedro estava dizendo é que sofrer agravos em prol de Cristo, não agravos por um desvio de caráter, por um desvio, de alguém que não parecia com Cristo, mas ele estava dizendo: sofram agravos, assim como Jesus ensinou. Se vos perseguirem, se vos injuriarem, se vocês estiverem sendo perseguidos por minha causa, Jesus falou: sede bem-aventurados, ou seja, muito mais do que felizes, porque vocês estão cumprindo o propósito. E Pedro fala isso: para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Porque, verso 20, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados? Isso que eu acabei de falar. E sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, não tem sentido se você for perseguido por fazer o mal, mas tem sim sentido na vida cristã se você for perseguido por fazer o bem. E aí ele fala no verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, quando padecia, meio que difícil isso, né? Não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julgavam justamente. Não, como a gente diz no portuguesão, não pagava na mesma moeda. E isso é o mais difícil. Pedro estava dizendo o que era mais difícil para eles praticar, porque toda a carta, toda a epístola ela era direcionada para o que estava sofrendo, para aquilo que tinha de errado para ser corrigido. Senão não tinha sentido escrever uma carta, todos, né, tanto o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos, é porque algo precisava ser corrigido. Assim como os profetas, quando vinham falar, profetizavam, era porque precisava haver uma correção, porque estava havendo um desvio de caráter, um desvio a deuses, e assim que Pedro estava falando. Paulo, umas 12 vezes Paulo já. Vai comigo no capítulo 3, vamos lá, dar uma corridinha. Alguma dúvida? Hoje não ligaram o microfone. Está desligadinha ali, as pilhas estão novas. Né, tio? Capítulo 3, verso 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui, muitas pessoas entendem isso como gênero, que a mulher gênero tem que ser sujeita no gênero ao homem. Não, ele está falando da mulher, a esposa, não está falando de gênero. Porque muitos, não, porque você é mulher, você tem que obedecer. Por que Pedro está falando isso? Porque a mulher, ela era propriedade do pai, e depois ela se torna propriedade do marido. E se ela não for tratada como a Escritura manda ser tratada, não como a gente entendeu por muitos anos o que é submissão e o que é ser uma mulher submissa, foi pregado totalmente errado. Pedro está dizendo: imagina uma mulher que antes era propriedade do pai, agora ela vira uma propriedade do marido.
não vai acabar o Egito nunca. É o que a mulher às vezes pensa, uma escravidão eterna. Eu era escrava do meu pai, ou seja, propriedade, e agora eu me torno propriedade do meu marido. Então você é uma eterna escrava, e não é isso que as escrituras falam a respeito da mulher ser submissa, ou seja, é uma questão de funcionalidade que Pedro está falando aqui. Cada um tem uma função, a submissão é cada um tem uma função, e muitas vezes hoje o grande erro, tanto dos homens como das mulheres, é não cumprirmos as nossas funções, nós como maridos e as mulheres como esposa, e exigir que elas cumpram, cada um cumpra a sua função, ou seja, você não está cumprindo as suas, e isso não é submissão nem da mulher com o marido, nem do marido com a mulher, ou seja, não é abaixo. A submissão foi pregada muito errado, não é abaixo. O pastor Tiago já ministrou isso, não sei se para vocês que andam mais tempo devem saber que a tradução original lá fala como que diante, não da costela. Alguns dizem que foi tirado da costela, tem que andar jogado lá embaixo, porque foi debaixo da costela. Não, porque a costela era o único lugar que tinha função genética para criar outro ser humano. Foi por isso que foi da costela, não foi porque era baixo. E não é para andar atrás e nem ao lado, ou seja, diante, ou seja, para os dois, assim como diz Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo com seu amigo. A mesma coisa vale para o casamento, é um afiando o outro para ser um casal bênção, melhor. Amém? E aí ele começa a falar sobre os enfeites. O enfeite delas não seja exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto. Aqui, até o verso 3, ele começa a falar de usos e costumes, de coisas que estão no exterior. Mas aí alguns pegaram essa passagem e fizeram o que? Agora a mulher tem que andar que nem um trapo, não pode mais pôr brinco, não pode mais ajeitar o cabelo. E não é isso que Pedro estava dizendo. Pedro estava dizendo que as mulheres deveriam ser muito mais bonitas por dentro do que por fora. As mulheres tinham que ser muito mais santas por dentro, que as coisas exteriores não ganhassem o interior dela, que o que viesse sobressair fosse a sua maneira de se portar como mulher, de uma mulher sábia, uma mulher idônea, mas que o que mais chamasse a atenção não fosse as coisas externas, não fosse os brincos, o cabelo, a vestimenta, mas fosse as coisas internas. E ele vai para o verso 4 dizendo: mas o homem coberto no coração é incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Vai comigo para o 7. E aí entra os maridos. Acharam que ia escapar, Não tem escapar. Ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Esse aqui, aqueles que entenderam submissão errada, tinha que ler todo dia esse versículo, sério mesmo. Todo dia tinha que pegar e abrir em 1 Pedro 3, verso 7, que diz assim: os maridos que entenderam que a mulher tem que ser um capacho, que a mulher tem que fazer tudo, que a mulher está atrás ou está embaixo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Ou seja, se é mais fraco, precisa ser cuidado. Se é mais fraco, precisa ser tratado bem, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas vossas orações. Olha que forte isso. Pedro está dizendo que quando a gente não trata a mulher, ele estava dizendo para o pessoal: quando vocês não tratam a mulher como vaso mais fraco, nem adianta orar. Nem é sério, cara, isso. Quando vocês não tratam a esposa de vocês como deveriam, porque eles não estavam tratando, havia um desentendimento. E aí ele diz: a oração de vocês, quando você for para lá, não adianta chacar e orar em línguas, e não vai ser ouvido, cara. Não vai ser ouvido. Isso é uma cura para os casamentos, para nós, que somos casados aqui. Ou seja, se não tratar com o vaso mais fraco, não levar, a Natália sempre me cobra, moça, precisa ser mais cavaleiro. Daí eu, amor, mas eu estou tentando, estou melhorando,
Você precisa me tratar, né? Tipo, melhor, amor, eu estou tentando que eu trate ela mal. Mas ela sabe, mulher, né? Que precisa de um carinho, precisa, né? E o que Pedro está dizendo é isso, viu? Presentinho, chocolatinho, né? Um carinho, uma massagem, leva lá para o seu, né? Leva no pastor Adios, leva no salão de beleza, fazer uma drenagem linfática assim de vida. Arroba Tia Cat. Na Tia Cat. Vamos correndo, 9h22, meu Deus. E aí, vamos pular para o 4, senão não vai dar tempo. Vamos ter que correr. 9h22, alguma pergunta? Diz assim? Até Judas, mas os outros é pequeno, né? Pedro que é maior. Até Judas, Iscariotes, né? Agora sim vai ser a sábado. Vamos ver se o Flávio é rápido. Vamos ver, vamos tentar. 1 Pedro 4, ele diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado fizéssemos a vontade de gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e achando estranho no correrdes com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemado de vós, os quais hão de dar conta do que estão preparados para julgar os vivos e os mortos. Verso 5 ali, capítulo 4. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pula comigo para o verso 9, ele fala sobre hospitalidade ali. Mas sendo hospitaleiro uns para os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Olha só, para a coletividade, Paulo diz: cada um administre o seu dom aos outros, não para si, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sendo alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. E aí ele fala no 12 ali sobre a ardente provação que vem sobre eles, né, para tentar eles. A provação, ela vem sempre, como eu falei, para nos tornar melhores. A provação, Paulo está dizendo aqui de Pedro, meu Deus, hoje estou com o Paulo. Pedro está dizendo aqui de novo sobre a provação. E se você for estudar um pouquinho, fala dos navios, estava lendo esses dias dos navios militares, que eles, é um comparativo com provação, eles pegavam as árvores mais altas, dos montes mais altos que tinham, eles iam lá, eles circuncidavam todas as árvores que estavam ao redor, para ser o mastro, né, que eles chamavam, né, dos navios, para colocar lá. E eles tiravam todas para sofrer os maiores ventos que podiam existir. E eles iam lá e colocavam depois isso como mastro do navio, porque era aquele que mais tinha aguentado provações, ventos, coisas contrárias e resistiram. Amém? Capítulo 5, vamos lá. E bom, depois estou para falar, mas amém. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de ser revelada. Aqui, no capítulo 5, verso 1, Pedro já derruba o papado da Igreja Católica Romana, que ele era o primeiro papa, ou seja, o mais importante acima dos outros, porque olha que ele diz: aos presbíteros que estão entre nós, admoesto que eu também sou presbítero, ou seja, ele se coloca em igualdade, eu sou presbítero como vocês. E por isso que a Igreja Católica Romana pega alguns textos e diz: não, o primeiro Papa, né, por causa daquela declaração de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eles falam que ali está o primeiro Papa, ou seja, Pedro. Mas não era sobre a declaração de Pedro e não o próprio Pedro. Por isso que ele diz aqui: eu sou presbítero, igual a você, igual a todos vocês, né? O músico de Salomão que diz, né? Igual a você. Então, ali ele já quebra toda a forma da Igreja Católica Romana de dizer que ele foi o primeiro Papa. Ele diz: eu sou presbítero igual a vocês. E ele diz: olha a humildade, apacentai o rebanho, verso 2,
de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Porque tinha pessoas que estavam roubando as pessoas, cuidando deles em vez de cuidar do rebanho. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, o presbítero, o pastor, os líderes sempre servindo de exemplo. Ele estava dizendo, sirvam de exemplo, senão é inválido. E aí ele fala ali no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está indo em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro está dizendo, viu, vocês acham que é só vocês? Porque tinha pessoas naquela época que estavam reclamando, Pedro, mas meu Deus, eu estou sofrendo. Não é só naquela época, hoje o cara não reclama, né? Aqui em Chapecó, pelo menos a metanoia, acho que né, a gente não reclama. Os caras estão dizendo, mas Pedro, está muito forte a provação, eu não aguento. E olha o que Pedro disse aqui, como os vossos irmãos do mundo, viu? Não são só vocês. Todos os irmãos do mundo estão sofrendo a mesma perseguição, as mesmas provações, tudo aquilo que vocês estão passando, eles também estão passando. Então, assim como foi falado para Elias, né? Elias, tem também 7.000 que não se dobraram a Baal, porque Elias falou, não, só eu fiquei, eu sou o bambambam, eu mataram todos os teus profetas, eu fiquei só. E aí, diz Elias, baixa a bolinha, tem 7.000 que não se dobraram a Baal também. Mesma coisa Pedro está dizendo, não é só você, não é só vocês que estão passando por provação, os irmãos do mundo inteiro estão passando pelas mesmas coisas. Então não acho que vocês são, mas a minha provação ela é diferente, a minha provação é maior, né? A gente quer sempre colocar o louro sobre a provação nossa que é maior e a do irmão não vale nada. E aí no final ele fala ali de Silas, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, no qual está firmes. Alguns teólogos dizem que Pedro, eles confrontam que Pedro tem escrito 1 Pedro, porque Pedro não conhecia o grego clássico, e 1 Pedro fala muito sobre o grego clássico, não é um grego koiné, é um grego um pouquinho mais erudito usado aqui, mas Silvano estava com ele, Silvano era um conhecedor profundo do grego clássico, então provavelmente Silvano ajudou Pedro ou Silas, que Silvano é Silas, a escrever a carta de 1 Pedro. Amém? Vamos para a segunda epístola de Pedro. A primeira epístola ele fala sobre então as provações de fora, as coisas que estavam fora. Agora ele vai falar sobre os falsos mestres, as coisas que estavam dentro das congregações, dos lugares. E ele começa dizendo assim: Simão Pedro, servo, já começa falando sobre a humildade antes do cargo, e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí no verso 4, pula comigo, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está lembrando eles que eles têm uma natureza divina, ou seja, o mesmo sêmen de Deus. Ele está dizendo, viu, calma aí, vocês têm a natureza divina para suportar tudo isso. A mesma natureza que está em Deus, o sêmen de Deus está em você. Essa palavra ali é a mesma coisa que o sêmen, foi o sêmen de Deus transferido a nós. E aí vai para o verso 14 do capítulo 1, ele diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ou seja, a vida dele, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Depois da minha partida, da morte de Pedro. E aí ele fala: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu do Pai honra e glória, quando da magnífica glória me foi dirigida e a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí ele começa no capítulo 2 combater os falsos mestres. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Esse falso mestre está se referindo aqui aos gnósticos, aqueles que não, como eu falei, a matéria era má, o espírito bom. Eles estavam, porque já no primeiro século, se for ler lá em Apocalipse, os gnósticos foram os primeiros a querer apresentar crachá. Eles combatiam os apóstolos aqui, estavam combatendo os apóstolos e levando heresia para dentro das igrejas. Lá em Apocalipse você vai ver que João, o próprio João que nós vamos ler, ele fala que chegavam pessoas se dizendo ser apóstolos, ou seja, apresentando credenciais, crachás, dizendo que eram apóstolos. Ou seja, esses eram os falsos mestres, eram os gnósticos, que criam que por uma gnose, por algo esotérico, eles conseguiriam chegar a um conhecimento mais elevado. Ou seja, não era pelo Espírito, não era por Jesus, mas era por uma gnose, um conhecimento diferente que eles poderiam chegar. E Pedro começa a alertar essas heresias dentro da igreja, o gnosticismo. E ele fala: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Algumas traduções aí diz fictícias, né? Não sei se alguma tradução diz aí fictícias. A palavra fictícias são palavras de plástico, significa plástico no original grego. Ou seja, eles vão começar a pregar para vocês coisas sem peso, uma coisa que não tem peso, uma coisa algo de plástico, algo que não é real. E ele fala: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Se Deus não poupou, não perdoou os anjos, não perdoará também os falsos mestres. Ou seja, eles vão receber mais duro juízo que até os próprios anjos por pregar heresias, por pregar coisas que não condiziam com o Evangelho. E aí ele fala, ele cita ali no verso 12: mas esses são como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que nada entendem. Perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, são nódoas, eles são máculas, deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Ou seja, além do pecado moral, esses falsos mestres, eles tinham um pecado sexual, eram homens cheios de adultério, não cessavam de pecar. E aí ele fala, ele cita Balaão, verso 15: os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Está lá em Números 22, ele fala daquele homem lá, do profeta Balaão, que foi profetizar maldição para o povo de Israel por causa de um prêmio, por causa de um dinheiro. Ele está ligando esses falsos mestres ao mesmo Balaão, fazendo coisa por dinheiro, né? Hoje não tem, né? Falsos mestres ou pessoas que pregam por dinheiro. Oi? Pode falar? Não entendi? Mais uma aula só? Meu Deus. Capítulo 3, vai comigo. Ele fala assim: amados, escrevos agora esta segunda carta. Ou seja, aqui também fala que foi ele que escreveu. Alguns também achavam que Pedro não tinha escrito a segunda carta. Ele fala escrevendo a segunda carta. Aqui ele já mata que foi ele que escreveu a primeira e a segunda, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Verso 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí, pula comigo para o verso 10. Ele diz: mas o dia do Senhor virá, como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Porque eles estavam dizendo aqui, já passou tanto tempo, os nossos pais falaram isso, falaram aquilo e não aconteceu nada. Mas ele fala: o Senhor virá, o dia do Senhor vai vir, e ele vai ser
terrível. Para alguns vai ser terrível, para alguns vai ser glorioso. Malaquias fala isso, né, do grande e terrível dia do Senhor. Ele vai ser terrível para quem estiver vivendo uma vida terrível, mas ele vai ser glorioso para quem estiver vivendo uma vida de glória em Jesus. E para encerrar, 2 Pedro, verso 16, fala assim, 2 Pedro 3, verso 16: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos dos que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, primeira carta, Pedro fala sobre a aprovação de fora, e a primeira ele fala sobre os falsos mestres que estavam dentro da igreja, estavam dentro da congregação, pregando palavras fictícias, pregando coisas erradas, e ele fala: combatam isso. Fala, mano. Aqui na apostila fala que a carta de Pedro é similar à ordem e conteúdo da carta de Judas Pedro. Quem foi Judas Pedro? Judas Pedro? É o Judas, o último, penúltimo livro da Bíblia. É o penúltimo livro que nós vamos estudar. Não é o Iscariotes. Isso que você queria saber? Não é o Iscariotes. Não. Ele era apóstolo ou fez parte do ministério de Jesus? Judas? É Judas, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Judas, a carta de Judas, o penúltimo livro. Isso, mano? Sim. Bem? Primeira epístola universal do apóstolo João. Então, João, aqui está falando de João, o filho de Zebedeu, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, do apóstolo do amor, né? Como alguns falam, né? Que reclinou, que participou da transfiguração, que participou junto com Jesus na casa de Jairo, esteve no jardim de Getsemane, era aquele mais íntimo, né? Aquele único que não morreu de martírio e que foi até o final. Provavelmente o pai de João era um empresário da pesca, como alguns falam, e ele, né, também tinha esse ofício. Vamos correr para nós terminar aqui. Oi? Onde? Verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui ele já inicia combatendo o gnosticismo e o docetismo. Existiam duas coisas que o apóstolo João tinha que combater naquela época. O docetismo achava que ele era um fantasma, ou seja, que ele não tinha matéria, e o gnosticismo falava que a matéria era ruim. Então João já começa a carta dele, a primeira epístola dele, o apóstolo João, falando que ele tinha tocado, que ele tinha visto, que ele tinha ouvido, ou seja, que ele não era um fantasma, que a matéria dele não era uma matéria ruim, mas ele era o próprio Deus encarnado. E ele já começa combatendo, ele fala sobre a audição, a visão e o tato. Ele tinha visto, ele tinha tocado, ele tinha sentido, né? Por isso que ele era o íntimo, ele participou dos grandes feitos de Jesus. Vai comigo no verso 2: porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Aqui já está. Verdade. Terminando. Então vamos deixar para a próxima. Na verdade tinha um monte de coisa para falar, mas já é 9h41, todo mundo cansado, né? Se coloque de pé, então vamos orar.
Para encerrar. Bem, vamos orar? Bem, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que recebemos aqui, Senhor, vire uma prática, como estudamos em Tiago. Sabe, Deus, que possamos combater os falsos mestres, que possamos, como estudamos, ó Pai, lutar e guerrear contra as nossas vontades, a nossa carne. Sabe, Deus,